Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Novidades da sexta-feira, né? Então, aquilo que a gente já vem apurando nos bastidores, o Corinthians está trabalhando em relação à reformulação do seu elenco na temporada. E algo que o Duane já fez nos outros anos, né? Já se fez de mais de 100 jogadores. Mais três atletas já não fazem mais parte do elenco profissional. Vão treinar a parte até o fim dos seus vínculos ou até Vamos explicar um pouquinho detalhado essa questão, né? Duqueiroz, Balbuena e o Júnior Moraes, conforme nota oficial publicada pelo Corinthians na noite de sexta-feira, não fazem mais parte dos planos da comissão técnica. Eles vão treinar, assim, tem uma programação específica de treinos e ao final do vínculo eles vão ser dispensados ou vão estar com os enfim. Vamos pegar a primeira situação dos jogadores. Duqueiroz está vendido para o Zenit, e o próprio Luxemburgo já tinha falado, deu declaração, quando não relacionou, falou que o jogador tá com a cabeça na Rússia, tem o medo do Luxemburgo de ele se lesionar e de repente não a transferência não acontecer. Então, pensando no jogador, a opção do Luxemburgo foi cortar o Duqueiroz, então essa é a primeira decisão da nova comissão técnica. Lembrando que o Duqueiroz vinha sendo utilizado normalmente com os últimos técnicos que o Corinthians teve em 2023. No caso do Balbuena, a gente tem uma questão mais importante, que é o dentro de campo. Infelizmente, né, o Balbuena, que eu tinha que citar, é um daqueles casos que a contratação decepcionou pela entrega, pelo que ele não trouxe na segunda passagem. Mas é um nome que, assim, quando chegou ao Corinthians, ninguém questionou, ninguém cobrou, falou, olha, Corinthians, olha a besteira que você tá fazendo. Muitos achavam que o Balbuena ia ser titular absoluto. Eu estava entre um deles, achei que o Balbuena poderia se firmar, estava imaginando uma dupla de zaga com o Balbuena e Bruno Mendes, por exemplo. Depois começou a ter outros jogadores, mas infelizmente o Balbuena vai encerrar sua segunda passagem pelo Corinthians com uma péssima impressão. Vai voltar pro Dinamo de Moscou, essa situação, então vai treinar a parte até chegar ao meio do ano, até o final de junho, e aí depois retorna também para o seu time, onde ele ainda está vinculado com seus direitos federativos. E o terceiro nome, no caso do Júnior Moraes, é uma situação que eu já citei desde quando ele chegou, quando o Corinthians começou a sondar, quando começou a ter as contratos, quando foi oficializado, eu falei, sobre o Júnior Moraes eu não conheço. Então não sabia se ele era uma boa contratação ou se ele ia ser uma péssima negociação. Eu falei, vou esperar para ver o que o jogador vai trazer dentro de campo. E dentro de campo o Júnior Moraes decepcionou, e é um caso complicado, tem contrato com o Corinthians até o contrato da final de dezembro desse ano, então é o caso mais emblemático que a gente está trazendo sobre isso, né? O Júnior, vamos lá rapidinho, né, galera, de que eu tô pegando falando isso aqui, mas como a gente tá fazendo aqui o vídeo na frente do computador, vamos pegar rapidinho, não custa nada entrar na internet e confirmar, trazer os detalhes para vocês. O Júnior Moraes, que ele rescindiu o contrato, tem vínculo com o Corinthians até dezembro desse ano, né? Chegou lá na Ucrânia, né, onde ele foi destaque no futebol ucraniano, né, até a seleção da Ucrânia, mas no Corinthians foram 21 jogos, apenas um gol marcado. Então uma passagem muito decepcionante. E aí começa aquele caso que a gente vem citando da reformulação desse elenco alvinegro para o restante da temporada. Porque são esses nomes, tem outros jogadores que a gente sabe também que o Corinthians hoje trabalha assim, se chegar qualquer proposta, tchau. Os jogadores têm elenco, têm contrato jogadores com contrato até o final do ano, e também tem os jogadores com contrato até para as próximas temporadas, que é importante estar dizendo, né? Então, pegando aqui para vocês a colinha que a gente recebeu, dando os créditos, né? Isso aqui é a apuração do Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, trouxe com mais detalhes, mas isso já vem sendo vinculado, já vem sendo informado. Então a gente teve o Balbuena, o Júnior Moraes, entre os dois jogadores que eram possíveis saídas para julho, e aí já estão à parte. Cantígio, que tem contrato até dezembro de 2023. Paulinho, mesma situação. Luan também. São jogadores que podem sair agora no meio do ano. O Corinthians trabalha para tentar liberar esses jogadores, principalmente por conta. Não é pensando no lucro, porque é mais pensando na economia da folha salarial. Esse é o foco principal. E aí você tem o Rafael Ramos e o Romero. O Rafael que tem contrato até julho de 2024 e o Romero. Nesses casos, seria de repente um empréstimo para aliviar também a folha salarial, ou o melhor do cenário seria conseguir vender esses jogadores agora no meio do ano para conseguir, além de liberar
espaço ao elenco, liberar a folha salarial, também ter minimizar o prejuízo financeiro. Então essa é uma questão complicada, o Corinthians vem trabalhando nos bastidores, a pedido do Luxemburgo. A gente tem toda uma questão de uma informação sobre de 3 a 5 contratações, aumentou esse número porque o Luxemburgo parece que já conversou com a direção e falou, e imagina que só com a base não vai conseguir. Então a gente está citando aqui nesse vídeo, né, ele pediu, o Corinthians tem uma competição chamada FIFA Youth Cup, uma competição para trabalhar categorias de base, né, e principalmente também para colocar eles em vitrine internacional. O Felipe Augusto e o Wesley, eles iam participar dessa competição pelo Corinthians, já foram vetados, o Luxemburgo pediu, e aí a direção do Timão aceitou, e eles vão continuar aqui no Brasil, vão continuar à disposição. O Wesley já entrou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, então tem toda essa questão. O Luxemburgo pretende trabalhar muito com a base alvinegra, imagina que para poder mesclar, porque tem muito jogador, os veteranos, os medalhões experientes estão rendendo menos que o esperado. Então a ideia do Luxemburgo é começar a reformular o elenco também nessa questão de rejuvenescer o time titular, colocar jogadores que tenham vontade de jogar. E não por acaso também aí dando os créditos para uma informação inicial do Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, que o Corinthians, esses reforços que podem chegar no meio do ano não vão ser reforços no padrão que o Corinthians viu nos últimos tempos, de aquelas oportunidades de mercado, jogadores mais velhos. Por mais que tenha dado certo, a gente tem que citar, né, o Renato Augusto. O Juliano tá muito mal, mas quando chegou no Corinthians fez bons jogos, se firmou como titular, tá numa fase ruim em 2023, mas foi um jogador que se destacou. A questão do Balbuena acabou dando errado, o Paulinho, muitos torcedores aprovou quando chegou a contratação. Então também a gente não pode falar aquela frase do padrão do engenheiro de obra pronta. Quando contratou, o torcedor foi a favor? Sim. Então não dá para criticar a decisão da diretoria de contratar um jogador que teve um aval da torcida. Se não rendeu dentro de campo, aí são outros fatores. Toda contratação é uma aposta. Mas a ideia agora para o meio do ano é trazer jogadores que também cheguem para serem titulares. Então jogadores mais novos, abaixo dos 30 anos. A gente não tem nós não temos informação ainda de posições no mercado. Está sendo visto hoje, por exemplo, a questão talvez um jogador para ser segundo volante, porque ou até mesmo para qualificar o meio de campo ser um primeiro volante de marcação, mas que tenha saída de bola, porque hoje o titular é o Rony, que muito torcedor questiona. O Rony é um jogador de muita entrega, muita marcação, que não tem tanto poder de criação. Então é importante de citar. O Rony é um jogador útil para o elenco, não é um cara que não sabe nada de bola, sabe passar, consegue ajudar um pouco na saída de bola, na transição, mas poderia ter um jogador muito mais qualificado para fazer esse meio de campo, com o Fausto Vera, por exemplo. Tem a questão que a gente fala do meio de campo, tem outras ideias, de repente talvez para o ataque, enfim, a gente não sabe. Hoje, o que nós temos de informação dia 12 de maio é que o Corinthians pode contratar de 3 a 5 jogadores, mas não sabe, então a gente não sabe em termos de quais posições. Um dos detalhes importantes que a gente pode citar, saindo o Balbuena, a gente tem a questão, uma definição em relação ao Gil. Vai continuar no elenco? Vai ter o contrato renovado? O Bruno Mendes, o Corinthians está tentando renovar. Então, tirando esses dois, o Corinthians tem o Murilo e tem o Caetano, 2 zagueiros, pode ter o Bruno Mendes, 3 zagueiros. Então, pensando até para 2024, pode ser que num cenário diferente o Corinthians busca um zagueiro para ser titular, mas aí depende do Bruno Mendes renovar ou não. Se o Bruno Mendes firmar, o Luxemburgo gosta do trabalho, gostou, já comentou com ele, de repente pode ter o Bruno Mendes titular como um cara da base, aí não renova com o Gil, você de repente no final do ano contrata um jogador só para de repente compor elenco ou traz alguém da base. Mas enfim, isso vão ser informações, até mês de julho a gente promete, os bastidores do Corinthians prometem ser muito agitados. Beleza, galera? Do Timão é isso. Abraços.